Você já ouviu alguém dizer: "Isso aqui virou uma casa da mãe Joana"? Geralmente, essa frase aparece quando ninguém manda, quando as regras somem, quando tudo parece fora de controle. Mas quem foi essa tal mãe Joana? Ela existiu de verdade? Ou isso é só mais uma expressão criada pelo povo, sem origem definida? Pouca gente sabe, mas esse ditado carrega uma história real. Uma história marcada por poder, por escândalos políticos, por decisões difíceis e por um tempo em que moral, autoridade e controle social se misturavam. Para entender como essa expressão surgiu, a gente precisa voltar no tempo, muito antes do Brasil existir, muito antes do português que falamos hoje. Precisamos voltar à Europa medieval. Um período de crises constantes, guerras, conflitos religiosos e disputas pelo poder. E é nesse cenário instável que surge uma mulher real, poderosa, influente e extremamente controversa. Uma mulher cujo nome atravessou séculos e acabou se transformando em sinônimo de bagunça na nossa língua. Estamos no final do século XIV. A Europa vivia sob forte influência da Igreja, mas, ao mesmo tempo, enfrentava crises constantes, guerras frequentes, fome, doenças e disputas pelo poder. Nesse cenário instável, a moral religiosa dizia uma coisa, mas a realidade impunha outra. A prostituição, por exemplo, era vista como um problema, um desvio moral, mas também era considerada algo inevitável. Em muitas cidades europeias, ela não funcionava de forma clandestina. Era regulamentada pelo próprio Estado. Havia regras claras, havia horários, havia impostos e havia fiscalização. A lógica era simples: controlar o que não podia ser eliminado. Para as autoridades da época, era melhor impor limites do que permitir o caos total. Esse modelo refletia uma contradição profunda da sociedade medieval, entre o discurso moral e a necessidade prática de manter a ordem. É dentro desse equilíbrio frágil, entre controle e permissividade, que surge uma figura feminina poderosa. Uma mulher que tomaria decisões políticas capazes de atravessar séculos e deixar marcas até na forma como falamos hoje em dia. Joana I de Nápoles nasceu no ano de 1326. Ela herdou o trono ainda jovem, em um período marcado por instabilidade política, conspirações e disputas constantes pelo poder. Joana assumiu oficialmente o governo em 1343. Era uma mulher inteligente, articulada e profundamente envolvida nas decisões do reino. Mas também foi uma governante controversa. Durante seu reinado, Joana passou longas temporadas na cidade de Avignon. Naquele momento, Avignon não era apenas uma cidade importante. Ela era a sede do papado, um dos centros políticos e religiosos mais influentes da Europa medieval. Foi nesse cenário, onde a Igreja e Estado conviviam lado a lado, que Joana tomou uma decisão que marcaria sua história. Ela autorizou e regulamentou bordéis públicos, sob supervisão do poder real. Esses locais passaram a ser conhecidos como as Casas de Joana. Ao contrário do que o sentido moderno do ditado sugere,
Essas casas não eram sinônimos de desordem. Eram espaços organizados, fiscalizados, controlados pelo Estado. A intenção era clara: reduzir abusos, conter a prostituição clandestina e manter a ordem social. Joana acreditava que controlar era mais eficaz do que fingir que o problema não existia. Mas decisões políticas raramente morrem junto com quem as toma. O nome de Joana continuaria circulando por séculos, mesmo depois de sua morte. E, com o tempo, seu significado mudaria de forma radical. Após a morte de Joana I de Nápoles, no ano de 1382, sua imagem começou a mudar. Esse é um processo comum na história. Com o tempo, personagens reais deixam de ser lembrados por suas decisões concretas e passam a viver no imaginário popular. Joana havia sido uma governante poderosa, mas também controversa, cercada por acusações, intrigas políticas e disputas pelo trono. À medida que as décadas passaram, o nome de Joana foi se afastando da ideia de autoridade formal. As chamadas Casas de Joana, que originalmente eram reguladas, organizadas e supervisionadas pelo poder público, começaram a ser lembradas apenas por um único aspecto: o lugar onde quase tudo era permitido. As regras se perderam na memória, o controle foi esquecido, o contexto histórico desapareceu. E foi assim que o sentido começou a se inverter. Sempre que um ambiente perdia hierarquia, disciplina ou comando claro, as pessoas diziam: isso virou a casa da mãe Joana. O nome de uma rainha, antes associado à ordem institucional, passou a representar desorganização e caos. A expressão não mudou de repente. Ela foi se transformando lentamente, junto com a memória coletiva. A história se simplificou, o significado se distorceu, mas o nome permaneceu. E é exatamente assim que muitos ditados populares nascem. Com o passar dos séculos, a expressão não desapareceu. Ela atravessou fronteiras, mudou de lugar, mudou de contexto. Saiu da Europa medieval e se espalhou por Portugal. Já no século XVI, a frase circulava na fala popular portuguesa, sempre ligada à ideia de desordem e ausência de autoridade. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, o ditado veio junto. Durante o período colonial, a expressão encontrou um novo cenário: cidades em formação, instituições frágeis, um controle estatal limitado. Aqui, Casa da Mãe Joana passou a ser usado para descrever lugares onde ninguém mandava e cada um fazia o que queria. A frase aparecia em situações do dia a dia, em casas sem comando, em repartições confusas e em ambientes onde a regra simplesmente não existia. Com o tempo, a origem histórica foi sendo esquecida, mas o significado simbólico permaneceu intacto. Mesmo sem saber quem foi Joana, as pessoas entendiam exatamente o que aquela frase queria dizer. E foi isso que garantiu a sua sobrevivência. Hoje, quando alguém diz "isso virou a casa da mãe Joana", ninguém pensa em uma rainha medieval. A frase é usada de forma automática, quase sem reflexão. Serve para falar de ambientes onde ninguém manda, onde não existem regras claras, onde o controle simplesmente desapareceu. Mas o que mantém esse ditado vivo
não é a figura histórica de Joana, é a sensação que ele carrega. A ideia de perda de autoridade, de desordem instalada, de limites que deixaram de existir. Ditados populares sobrevivem porque continuam fazendo sentido. Eles atravessam séculos, porque traduzem experiências humanas universais. A Casa da Mãe Joana é um desses raros em que uma pessoa real foi absorvida pela linguagem. Hoje, a rainha virou metáfora. O poder virou ironia e a ordem se transformou em caos. Mas a história não foi apagada. Ela ficou escondida nas palavras que usamos todos os dias. E agora que você conhece essa origem, toda vez que ouvir alguém dizer "isso virou a casa da Mãe Joana", vai saber que por trás dessa frase simples existe um passado inteiro, feito de decisões, de conflitos e de tempo. É por isso que os ditados importam. Eles são pequenos fragmentos da história sobrevivendo na linguagem. Se você gostou dessa história, siga o Atlas Curioso. Siga o Arquivo Curioso. Aqui a gente revela o passado escondido nas palavras. O passado continua vivo na linguagem, e nas expressões que usamos todos e nas expressões do cotidiano. Porque por trás de cada palavra existe uma história, sempre uma história contada.